Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. É um prazer, sempre renovado, poder estar com vocês para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante como é a mediunidade. E hoje a gente tem um assunto dentro da mediunidade que eu considero também de suma importância, que é a mediunidade como instrumento de autoconhecimento. Normalmente, quando se pensa em mediunidade, se pensa em médiums, em fenômenos, na mediunidade de cura, em se obter alguma coisa, conseguir contato com algum familiar querido que já se foi. Mas a mediunidade, a meu ver, e de outros também, tem um objetivo que está acima de todos, que é colaborar no processo de autoconhecimento, de renovação da mente, das emoções e dos comportamentos. Mas como é que isso pode ser feito? Então, uma coisa muito importante é a gente saber que a mediunidade, ela não começou com o espiritismo, ela não iniciou com o cristianismo. Ela vem como um componente psicossensorial do ser humano há muito tempo, desde que o ser humano está sobre o planeta. A gente sabe que rudimentos da mediunidade estão presentes nos animais. Há experiências de cachorros que registram a presença de espíritos, mas é diferente do aspecto da mediunidade no ser humano, que possibilita um intercâmbio mais próximo, um intercâmbio mais eficiente com o mundo espiritual. E não só possibilita esse intercâmbio, como podemos aprender com eles e nos melhorarmos no contato com os amigos, os seres humanos que estão do outro lado da cortina chamada morte. Então, esse aspecto da mediunidade ele ainda não está realmente sendo devidamente aproveitado. Isso porque normalmente se encara a mediunidade da seguinte forma: eu estou na mediúnica para ajudar os irmãozinhos. Não é bem por aí, a gente vai entrar nessa questão também mais adiante na nossa fala. Ok? Então, as manifestações mediúnicas, elas são registradas desde as épocas mais recuadas no tempo. E foi intensa nos primórdios do cristianismo. A gente vê relatos sobre mediunidade na Bíblia, né? do Antigo ao Novo Testamento. Relatos sobre mediunidade nos textos sagrados dos hindus e em outros povos também. As pitonisas, chamadas pitonisas gregas, né, que faziam intercâmbio entre os deuses e os seres humanos, na verdade, era entre os espíritos e os encarnados, os espíritos fora do corpo e aqueles que ainda se encontravam no corpo. Né? Os vapores que ajudavam no templo do deus da medicina, dos gregos, que ajudavam aqueles que iam lá em busca de cura a dormir e a ter sonhos, né? Colaboravam junto com o trabalho de sacerdotes e sacerdotisas na conexão com o mundo espiritual. Só que isso foi deturpado ao longo do tempo, né? E hoje se considera isso como sendo ou mito
ou metáforas, simplesmente. Mas aí a gente vê ó, o relato, por exemplo, do Antigo Testamento, do contato de Abraão com 3 anjos enviados por Deus. É claro, eu não vou negar que há outras hipóteses, né? Por exemplo, há uma mais recente, considerando a hipótese de seres extraterrestres. A hipótese que eu acho mais viável é que Abraão ali estava em contato com espíritos que vieram lhe comunicar algo, né? E que, através desse intercâmbio, começa toda uma história que vem resultar até hoje no nosso processo civilizatório. E a gente indo mais adiante, né, o recebimento do Decálogo no Monte Sinai, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se defronte ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, e disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É óbvio que, respeitando as pessoas que pensam de forma diferente, que consideram que Abraão aí, ou desculpe, Moisés teve um contato direto com Deus, a hipótese mais viável aí é que, na verdade, Moisés conversou com um espírito que ali estava falando em nome de Deus. E, como para os espíritos a identidade não tem, espíritos superiores, a identidade não tem tanta importância assim, se apresentou e foi identificado, né, supostamente, por Moisés como sendo o próprio Deus. E indo mais adiante, a história do rei Saul, que na iminência de uma guerra, ele queria consultar os espíritos, mas ele tinha proibido e expulsado as pitonisas, as xamãs, as feiticeiras, entre aspas, do reino, ou seja, as médiuns conhecidas. Até que ele soube que havia uma em Endor, e ele foi lá, e através dela, inicialmente ela não o reconheceu, mas quando em transe, ela o reconhece. E diz: Saul, é o rei Saul, tu estás aqui para me perder? Ele disse: não, coloca-me em contato com Samuel. E aí Samuel aparece a ele, pela conexão com a médium, a pitonisa, e conversa com Saul, num fenômeno mediúnico, claro, ali. E agora eu quero falar sobre algo bem recente, né? Em 1977, quando eu estive fazendo estágio na Itália, e conhecendo meus familiares de lá, que para mim foi um prazer imenso, eu não os conhecia, a família toda do meu pai, eu soube que havia uma igreja chamada Igreja do Santo Sufrágio, às margens do rio Tevere, que tinha o chamado Museu das Almas do Purgatório. E aí eu fui lá conhecer. Conheci a igreja, é uma igreja bonita, não é grande, neogótica, o estilo, né? E lá dentro tinha dezenas e dezenas de fotografias. Aí está um lado da sala do museu que contém dezenas de fotografias de fenômenos de parapirogenia ou combustão espontânea, como é mais chamado, mais conhecido. Essas fotos, né, são de materiais que estão espalhados por igrejas lá na Europa, né? E peguei o documento também, pedi permissão, o padre me permitiu, desde que eu citasse a fonte, e é o que eu estou fazendo agora, e me deu um documento
que tinha o relato de cada objeto desse retratado na fotografia, né? Então, esse aí, por exemplo, um padre, após rezar a missa, ele estava lá na sacristia, quando apareceu o fantasma de um padre já falecido. E esse padre lhe disse que estava sofrendo, que se encontrava no purgatório e precisava de oração. E pediu que orasse por ele. E para marcar a presença, colocou a mão sobre a mesa e traçou com o dedo o sinal da cruz. Queimou a mesa. Ele estava no inferno? Não, obviamente, a gente sabe que inferno nesse sentido literal da palavra, ele não existe. Existem regiões de sofrimentos que são criadas, né, pela nossa própria mente, tanto encarnados como desencarnados. Mas em outro vídeo eu entrarei mais em detalhes sobre isso. E aí tem as fotos, né, os missais, vejam que embaixo está a marca de 3 dedos que o fantasma deixou. Uma outra, tanto da mesa, né, de madeira, onde o fantasma colocou a mão, né, e com o dedo riscou o sinal da cruz, queimando. E o interessante é que você vê aí a marca de 5 dedos queimado no missal, né, um outro também. Isso aqui, a história é interessante. Uma freira estava orando quando lhe apareceu uma freira já desencarnada. E essa freira estava com um rosto de sofrimento e pediu que orasse por ela, porque não estava bem. E para comprovar que ali esteve, ela tocou a vestimenta da freira. O hábito superficial não sofreu nada, mas a roupa de baixo apresentou essas queimaduras. E aí a roupa de outra freira com uma marca semelhante. Então você veja que em qualquer religião há esses contatos. Num dos livros do Vincent Peale, né, que foi um grande escritor, foi um pastor, Norman Vincent Peale. Ele escreveu O Poder do Pensamento Positivo, escreveu outros livros também. E ele relata uma visita que ele fez ao túmulo da mãe, no cemitério onde ela estava enterrada, o corpo dela, e que lá ele teve um contato com a mãe falecida, que conversou um pouco com ela. Então, esses relatos, eles estão presentes em todas as religiões, mesmo naquelas que não acreditam em mundo espiritual, e no catolicismo eles são inúmeros, né, retratando aí a realidade da mediunidade e da sobrevivência do espírito. Aí são desenhos, né, ou fotos de pinturas, algumas antigas, né, retratando o espírito saindo do corpo em culturas antigas, e um desenho, né, retratando uma mulher no leito de morte e o espírito saindo. Outras fotos, essa foto eu consegui num congresso, ela é antiga, né? Eu retirei, foi feito o slide, eu fiz em slide e depois fotografei o slide, por isso está manchado com essas manchas de fungo. Já perdi, inclusive, os slides, ficaram essas fotos. E nesse congresso de parapsicologia tinha dezenas e dezenas de fotos que foram feitas de famílias e que por trás apareciam os rostos de familiares já falecidos, né?
Aí é o relato de Ernest Hemingway. Ele, ele relata que na Primeira Guerra Mundial ele foi atingido, ele sofreu um desmaio, e nesse desmaio ele se viu saindo do corpo. Ele relata essa experiência. Então, nesse caso, em todos esses casos, há a evidência tanto da sobrevivência, da presença espiritual, como da mediunidade. Porque para que essas pessoas tivessem passado por essa experiência, né, teriam que ter a mediunidade. Porque sem a mediunidade não é possível o intercâmbio de um plano para o outro. E o que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade natural ao ser humano, ou seja, a todo ser humano, independente de religião, de crença, inclusive se for materialista. Já conversei com pessoas materialistas, né, que estavam vendo espíritos e achavam que estavam tendo alucinações, né? E terminaram se convencendo que, na verdade, eram espíritos. Eu lembro de um paciente que eu atendi que esse caso, para mim, ele foi extraordinário, né? Isso tem muito tempo, realmente. Esse homem, ele não acreditava em sobrevivência do espírito, achava que com a morte tudo acabava, e, no entanto, ele, assim, por graça, né, junto com um amigo que o convidou, ele foi a um terreiro de Umbanda. E lá, acho que era Umbanda, ou Umbanda ou Candomblé, não lembro bem, isso tem muitos anos realmente, talvez mais de 30 anos, que ele me contou. E ele viu uma mulher, né, que estava mediunizada, falando como se fosse um seu Zé lá das Quantas, também não lembro do nome, lembro que não era o tal Zé Pilintra, mas era um outro Zé. Né? E ela pediu uma garrafa de cachaça e tomou a garrafa inteira, ele me contou. Ele disse, essa mulher vai morrer. E, no entanto, a mulher continuou ativa, dançando, falando com o povo, numa voz masculinizada. Numa voz masculinizada. E ela se aproximou dele, tocou no ombro. Ele disse que quando ela tocou no ombro, um arrepio percorreu-lhe o corpo todo. E disse, seu lugar não é aqui. Seu lugar é outro. E você vai receber outro convite. E aí continuou conversando com as outras pessoas. E aí ele foi embora impressionado. Ele disse, o que é aquilo? Sim, eu esqueci de dizer, quando terminou a cerimônia lá, não sei como é o nome que se dá, quando terminou a cerimônia, a celebração, ele foi conversar com a mulher, e aí ele me disse que não havia nenhum odor de álcool. E a mulher estava completamente sóbria. E aí ele foi viver a vida dele, aquilo passou, passaram-se os meses, e aí um dia um amigo o convida, diz, olha, eu comecei a frequentar um centro espírita, quer ir comigo? E aí ele, curioso, se eu vou, né? Lembrou-se lá da experiência, achou que ia encontrar algo semelhante. Mas chegou lá, foi completamente diferente. Ele sentou-se num auditório, houve uma palestra, achou interessante a palestra, e foi convidado para tomar os passes, a aplicação de passes. E aí entrou numa sala, numa penumbra, uma senhora de certa idade aproximou-se dele, e aí quando estava aplicando-lhe o passe, essa senhora que não conhecia, deu um ligeiro estremecimento, e aí uma voz, ela falou para ele, uma voz masculinizada. E aí ele reconheceu a voz lá daquele terreiro. Quando aquela outra mulher se aproximou dele e lhe disse, seu lugar não é aqui. E aí disse, lembra, meu filho, eu lhe disse que seu lugar não era lá. Seu lugar é aqui.
E ele disse, mas me diga uma coisa, lá você age daquele jeito e aqui é diferente? Ele disse, de acordo com o lugar, nós, trabalhadores do bem, nos apresentamos. Né? É óbvio, eu não preciso de tudo aquilo, mas lá é importante. Aqui é diferente. Né? E aí ele escutou aquilo e, a partir daí, esse impacto foi maior ainda. Ele continuou a frequentar. Né? Então, aquela mulher não conhecia, não sabia daquela história, não tinha noção daquela voz, do tom daquela voz. E, no entanto, conversou com ele. Interprete você como quiser, mas, para mim, isso é uma evidência da imortalidade da alma e da mediunidade. Aí, nesse sentido, é importante que a gente avance no estudo da mediunidade e a gente possa entender que o objetivo dela é o nosso aprimoramento. O objetivo da mediunidade não é assolar a nossa curiosidade. Isso pode até acontecer no início, né? Mas depois a gente começa a perceber que o objetivo primordial é que a gente se aprimore. Os espíritos, eles podem auxiliar os espíritos em sofrimento sem a participação da gente, eles têm meios para isso. Agora, com a nossa participação, isso causa um incremento, porque a nossa presença ou a proximidade dos espíritos em sofrimento com o magnetismo humano faz com que o campo emocional se abra, e aí a ajuda pode ser mais efetiva e talvez até um pouco mais rápida. Né? Mas eles não precisam, nós não somos imprescindíveis para eles nesse auxílio. Agora, nós precisamos disso porque, através desse intercâmbio, a gente percebe como o indivíduo que aproveitou ou não aproveitou a vida física adequadamente se encontra lá no mundo espiritual. Então, a gente vê claramente aí a causa e o efeito. Então, a gente sabe que a mediunidade auxilia no aprimoramento do indivíduo pelos seguintes motivos. Primeiro, ele pode dedicar-se ao socorro de espíritos sofredores. Segundo, pode verificar na prática o que a teoria ensina, como o estado de felicidade no plano físico, em consequência do comportamento no plano físico. Né? Ou seja, aquilo de acordo com o que você semeia, você vai colher. Né? E o resultado lá é de acordo com a semeadura, tanto no campo íntimo como na vida de relacionamento. O outro, terceiro, pode praticar o bem e pode instruir isso através das lições que os orientadores transmitem. Então, são as oportunidades que a atividade mediúnica oferece para o desenvolvimento, o aprimoramento do indivíduo. De forma que o trabalho mediúnico, quando bem exercitado e compreendido, pode contribuir para o trabalhador conhecer-se melhor. E aí eu acredito que cabe, como eu estou falando aqui, na atividade mediúnica, dentro do contexto do espiritismo, porque tem outros contextos. Por exemplo, aquele homem que eu falei, a primeira experiência dele foi no contexto da Umbanda ou do Candomblé. Não sei bem qual a denominação que era. Respeitável, valiosa, um tipo de prática mediúnica. Né? O do espiritismo já é um pouco diferente. Eu não estou falando que um seja melhor do que outro. São as diferenças, né? De expressões. Então, nesse sentido, qual o objetivo do espiritismo? E aí, lá no livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 799, pergunta aos espíritos:
qual o objetivo maior do Espiritismo? E aí eles responderam: destruir o materialismo. E aí as ideias se modificam pouco a pouco, segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. Então, hoje a gente está vivendo uma época em que a ideia materialista ela se mascarou, muitas vezes até de religiosidade, mas ela está muito presente e ainda é muito forte. Mas os aspectos espirituais se tornaram também muito fortes, porque hoje o conhecimento sobre mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito é mundial, né? Aqui no Brasil, a última pesquisa deu um pouco mais a última pesquisa, que eu estou falando de 20 anos atrás, deu um pouco mais da metade dos brasileiros acreditando em reencarnação, né? Ou seja, uma mudança de crença. Então, hoje deve estar na faixa dos 70%, porque se fala aí até de brincadeira em reencarnação. Só acreditar já promove uma mudança significativa? Promove, né? Porque lá dentro, mesmo que seja brincadeira, começa a haver uma transformação do pensamento. Ou seja, eu não vou acabar com a morte, eu vou continuar. Eu vou continuar no mundo espiritual e eu vou precisar voltar aqui se eu não viver bem esta vida. Ainda não é legal isso, né? Mas, por enquanto, é como a gente funciona. E aí, na pergunta 917, Kardec inquire os espíritos: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E aí a resposta: o egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Fênelon. A isso não se chegará senão tomando o mal em sua raiz. Quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Você veja que Fenelon faz uma diferença entre a instrução comum e a educação. A instrução comum é aquela que a escola ou as escolas nos passam, né? E a educação é aquela do lar, através da qual os pais, a família, transmite princípios pela fala, pela conduta, os exemplos que vão formando a personalidade do indivíduo em desenvolvimento e dessa forma contribuindo para fazer realmente homens de bem. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Então, essa educação, ela vai além daquilo que a gente entende por educação. E aí a gente entra na pergunta 919, que eu acho extraordinária, junto com a resposta. Kardec questiona os espíritos: qual o melhor, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Quando ele fala os arrastamentos do mal, ele está se referindo às cargas instintuais, ao que há de primitivo em nós. E aí os espíritos, que aí eu acredito tenha sido o Agostinho, o Santo Agostinho, porque logo abaixo tem um comentário dele no Livro dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja,
é através do autoconhecimento, através do aprofundamento no meu psiquismo, que eu realmente posso me aperfeiçoar. Conhece-te a ti mesmo. Né? E quais são os instrumentos que podem me ajudar a realizar esse trabalho interior? Meditação, oração, desenvolver o eu capaz de se observar, entender, conhecer a importância das emoções, daquilo que se sente, principalmente aquilo que nos desagrada, como portais para acesso ao mundo do inconsciente, a prática do bem, como treinamento da bondade, da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo. O processo de autoconhecimento é o treinamento do amor a mim mesmo. A prática do bem é o treinamento da bondade, do amor ao próximo. Então, na medida em que eu vou fazendo isso, óbvio, eu vou me conhecendo. Eu me conhecendo, eu vou me educando. Eu vou aprendendo a modificar aquilo que já não me serve. Eu vou aprendendo a transformar aquilo que está ligado à carga instintual primitiva no que deve ser, na atualidade, como elemento constitutivo do meu processo evolutivo. Então, esse conhecimento é fundamental. E a mediunidade, ela ajuda nisso. Mas, como utilizar a reunião mediúnica como instrumento de autoconhecimento? Vamos adiante. Né? Porque antes a gente precisa rever dois conceitos para melhor compreender o assunto. Um é a questão da sintonia e o outro é o do animismo. Então, a sintonia, ela é a base do intercâmbio entre os diferentes planos da vida. Né? E aí eu não estou falando só vida física, vida espiritual. Né? Vai além disso. O que fazemos, pensamos e sentimos são os fundamentos da sintonia. É um fenômeno comum na vida de relações, através de gostos, afeições, trabalho, ódio, etc. Então, a sintonia é a base do intercâmbio. Né? Pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado também. Então, o que estabelece isso é mundo interior, expressões superficiais desse mundo interior, a forma e o conteúdo do que eu falo, ou seja, como eu sou, né? Na minha realidade mais profunda. Não é aquilo que eu demonstro para o outro, é na minha realidade mais profunda. E aí isso gera aquilo que se chama afinidade, seja para o bem, seja para o mal. Né? Então, a sintonia, ela se dá naturalmente. E aí, essa sintonia vai proporcionar tanto as companhias físicas, encarnado para encarnado, como as companhias espirituais. Porque, de acordo com como eu sou, como eu estou, melhor dizendo, no meu mundo interior, são as companhias espirituais. A gente tem uma frase que é muito comum: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Aqui, no caso, a gente pode mudar um pouco essa frase e dizer: diz-me o que pensas na intimidade e eu te direi com quem andas, ou seja, quais são as tuas companhias espirituais. Né? Então, se eu quero ter boas companhias espirituais,
eu vou ter que fazer um esforço construtivo no dia a dia e o dia inteiro, né? De cuidar do jardim, que é o meu mundo interior, que é a minha mente, adubando, retirando as ervas daninhas, ou seja, educando o meu pensar, a minha imaginação, os meus sentimentos, porque aí eu vou criar o campo de atração que vai me proporcionar boas companhias espirituais, espíritos que estão fazendo o mesmo esforço. Então, entre os membros de uma equipe, esse trabalho precisa ser individual, aquele que faz parte de uma equipe mediúnica ou quer entrar para uma equipe mediúnica, mas precisa também haver esse esforço no sentido do grupo, para que se instale uma amizade sincera e verdadeira entre todos os membros da equipe. Porque somente assim poderá haver confiança. E isso é fundamental na atividade mediúnica, porque é através desse substrato que os espíritos serão trazidos, que a equipe espiritual técnica, né, porque é um trabalho técnico, de elevado teor espiritual, ela vai se compondo, né, e criando campo de proteção para que elementos espirituais nocivos não interfiram nos indivíduos e no grupo, né, de forma a conseguirem o que desejam, destruir aquele trabalho. Então, o desenvolvimento da amizade é muito importante. E aí é fundamental que os membros da equipe eles estabeleçam essa amizade em termos de trabalho, mas também fora disso, os encontros na casa de um de outro, né, para tertúlias, para conversações, para o evangelho no lar, que aí um vai conhecendo o outro. E as dificuldades vão sendo aparadas, porque, obviamente, dificuldade existe. Né? Quando o pessoal diz Jesus falou, quando 2 ou 3 se reunirem, eu entre eles estarei. O pessoal vê uma coisa linda nisso. Né? Eu também vejo. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, que Jesus disse isso com o seguinte pensamento: olha, quando tiver 2 ou mais pessoas, eu estarei entre eles, porque certamente vai surgir problema, vão surgir dificuldades, e eles vão precisar de ajuda, porque é assim mesmo. Né? Mas se a gente tiver maturidade, as dificuldades que surjam, a gente vai conversar. Né? Porque o comum entre os componentes de um grupo é abafar. Não, vamos deixar disso, não vamos falar, vamos orar. Né? E aí não se fala. E é importante que se fale o que se sente, né? Porque dentro de um grupo mediúnico pode surgir competição, né, em relação a quem é o dialogador, em relação aos médiums mesmo, né? Pode surgir sentimentos de inveja, rivalidade, ciúme. Isso é natural. Somos humanos e somos imperfeitos. Mas não é ruim quando isso surge, se a gente estiver disponível para perceber e aprender a corrigir. E fazer como Paulo orientava aos membros das igrejas do cristianismo primitivo: irmãos, confessai-vos uns aos outros. Ou seja, se a gente tiver flexibilidade e abertura, a gente vai poder chegar para um amigo da equipe mediúnica e poder dizer: olha, não gostei daquilo que você fez. Eu pensei assim, assim, assim. E a gente vai poder ouvir de volta. E ouvindo de volta, a gente vai poder avaliar, junto com aquele outro membro da equipe, né, se eu tinha razão ou não, e até que ponto eu tinha, ou se eu estou errado, ambos estamos errados, se ambos estamos certos, ou se ele está certo e eu estou errado. E assim a gente vai aprendendo um com o outro. Mas para isso, é preciso que haja sintonia, amizade nos pensamentos, nos sentimentos e nos atos, mas sem querer nenhuma perfeição, porque isso estabelece um campo de proteção. Né? Portanto, nesse sentido,
a gente tendo conversado sobre sintonia, né, a gente vê que a comunicação mediúnica ela depende de dois fatores básicos. O primeiro é a disponibilidade. O médium precisa querer, né? Porque um espírito bom não vai violentar a vontade do médium. Um espírito atrasado, imperfeito, né, ignorante ou mal intencionado, ele pode até violentar a vontade do médium, mas um espírito bom não vai. Né? Ele espera, deseja a disponibilidade, ou seja, eu quero, eu me coloco à disposição. E o segundo é a afinidade e sintonia, que possibilita a interligação com núcleos psíquicos afins que todos nós temos. Núcleos que alguns conscientes e a maioria inconsciente ainda, inconscientes ainda. Né? Então, nesse sentido, vamos deixar isso aqui de lado um pouco, não tem importância, e vamos para esse slide, né, para a gente ter uma ideia do quanto é vasto o nosso psiquismo. Então, essa bolinha em vermelho, pequenininha, é a menor das três figuras, ela está simbolizando o eu de apresentação. O eu de apresentação é o campo onde se situa a personalidade e o ego. É o campo da consciência de vigília. E está pequenininho porque é exatamente a menor parte da gente, da totalidade da gente como ser humano. Né? Então, esse eu de apresentação ele não existe só no humano encarnado, também no humano desencarnado, nos espíritos. Principalmente aqueles que estão no nosso nível evolutivo. O ego, a personalidade, como nós a conhecemos, ainda permanece um tempo lá no plano espiritual. E depois, à medida que memórias anteriores emergem, elas vão se infiltrando nesse campo e, obviamente, aí começa a haver modificação. Então, isso aqui é o campo da personalidade. É o Gerardo, é o Alberto, é o João, né? Dependendo do nome que nós recebemos na atual encarnação, e isso é o eu de apresentação. Mas nas áreas, nesse ego aqui, tem uma parte que é consciente, que é isso que eu estou falando, mas no próprio ego tem uma área que ela é inconsciente. E é nessa área inconsciente que são construídas defesas que fazem uma barreira entre esse eu de superfície e as demais dimensões do nosso ser. Para que o ego aqui ele não se perturbe com a emergência abrupta desse material e também para que o próprio ego não tenha noção do que esteja aqui dentro, porque aí ele se mantém como ele se conhece. E é isso que o ego mais tenta fazer, evitar qualquer possibilidade de mudança, porque mudança representa morte para ele. Mas o ego, ou seja, nós, no nível consciente, no nosso processo de aprendizado, vamos percebendo que continuamente a morte e renascimento do próprio ego. E isso caracteriza a evolução e o processo de nossa individuação para conquistarmos a integralidade ou a totalidade do nosso ser. Mas nas camadas subjacentes, já pelo ângulo do que nós chamamos dimensões inconscientes, né, nós temos o que alguns autores chamam de eu, ou eus intermediários, eu inferior, a sombra no dizer do Jung, o nome que você queira dar, que está repleto, essas dimensões estão preenchidas por tanto potenciais a serem desabrochados, a serem conhecidos e realizados, como material que faria muito mal ao ego se viesse à camada de superfície. Material que foi sendo rechaçado pelo ego ou que foi rechaçado para essas dimensões do inconsciente pelo próprio processo reencarnatório, para que prevalecessem na
camada superficial, aquilo que iria junto com a convivência com as figuras primitivas da infância, pai, mãe e os demais que vão surgindo, contribuíssem para a formação da nova personalidade, do novo ego, onde estão inseridas as tarefas da nossa vida atual, ou seja, aquilo que a gente precisa corrigir, aperfeiçoar, desenvolver, desabrochar. E aí esse material se encontra aqui com filamentos para a camada de superfície. Então aqui tem subpersonalidades, né? Aquilo que nós não resolvemos, seja de encarnações anteriores, seja de experiência nos espaços existenciais. Né? Então, essas subpersonalidades, quando não resolvidas, quando não metabolizadas em suas experiências, elas permanecem lá, encapsuladas à espera de resolução para serem transformados os seus conteúdos em experiência de vida e, portanto, sabedoria. Na camada mais profunda está a nossa essência, o núcleo central do nosso ser, de onde nós fomos desabrochando as diferentes camadas ao longo do nosso processo evolutivo. Então, aqui está, em estado potencial, tudo que nós viremos a ser no futuro, quando atingirmos, digamos assim, os pontos máximos da nossa evolução. Isso já está lá dentro, em estado latente. E pelas experiências reencarnatórias e nos planos extrafísicos, nós vamos realizando a emergência desse material pelas experiências que nós passamos. Então, isso aqui é um resumo do nosso psiquismo, de forma que aqui a gente tem muito material que o ego, o Gerardo, por exemplo, né? Meu nome é Gerardo, não conhece, e que pode, num estado de transe, um material desse, uma subpersonalidade dessa, vir à tona. E se eu não tiver conhecimento disso, porque são múltiplas essas subpersonalidades em nosso mundo interior, eu posso confundir, inclusive, com uma comunicação mediúnica. Né? É ruim que isso venha à tona? De jeito nenhum. Isso faz parte e é muito importante. E faz parte do processo terapêutico, que é a própria mediúnica, a emergência desse material para que ele vá sendo trabalhado. Né? Esse desenho foi de um paciente que ele terminou por se suicidar, que ele dizia: eu não sou um, eu sou múltiplo, eu sou muitos. Né? Aquilo que pareço ser eu, na verdade, é só uma parte de mim, mas eu não me conheço. Isso me causa uma confusão tremenda. E, infelizmente, ele terminou num hospital psiquiátrico, tirando a própria vida. Bom, mas indo adiante, o que eu já comecei a falar foi aquilo que se chama de animismo. Lembre que eu estava falando sobre sintonia e afinidade, e agora vamos conversar um pouco sobre animismo, que é a condição em que o indivíduo exterioriza seu próprio potencial psicológico ou não. É o alicerce da mediunidade. O que é a mediunidade? É uma faculdade que permite o intercâmbio. Em que é que a mediunidade se estrutura? Na condição anímica. Porque para que o indivíduo seja médium, ele tem que ter uma flexibilidade interna que lhe permita exteriorizar-se perispiriticamente para que haja o acoplamento mediúnico. Então, a base são condições anímicas. E dentro dessas bases é o material que se encontra no mundo intrapsíquico, principalmente lá no inconsciente. Né? Então, quais as contribuições anímicas?
Primeiro, semidesdobramento, aquilo que eu falei. O médium ele precisa se deslocar um pouco do corpo físico, parcialmente, é claro, né? Quando esse deslocamento é um pouco maior, isso causa uma diferença no tipo de mediunidade. Mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente, né? Porque é por aí por onde fluem as comunicações. Quanto mais consciente, mais próximo do corpo e, portanto, a comunicação ela passa pelas vias também neuronais, né? E ela vem para o aparelho fonador como uma interpretação do médium. O médium é um transmissor e um intérprete do pensamento do espírito. Naquele que se desloca muito, a comunicação ela se processa de uma forma mais direta, de forma que a personalidade e muitas vezes o vocabulário do espírito se faz mais patente, né? Há uma diferença. E aí o processo telepático, que é anímico, mente a mente, e o aproveitamento do material intelecto-cultural desta e de vidas passadas do médium, né? E aí, nesse sentido, né, a gente pode avançar dizendo que, com relação à sintonia e ao animismo, nós sintonizamos com os espíritos dentro dos seguintes modelos. Primeiro, de acordo com o que somos. O que somos não é somente aquilo que a gente mostra para os outros, não. É aquilo que lá dentro a gente também sabe da gente, que a gente, boa parte das vezes, nem mostra para os outros. E aquilo também que a gente tem lá dentro, que a gente nem sabe que tem, que a gente esconde até da gente mesmo, mas que não é tão profundo assim, que está bem próximo da camada consciente. A gente também sintoniza com os espíritos de acordo com o que nós já fomos, mas que não somos mais. Hoje nós estamos treinando a paciência, a tolerância, né? a tranquilidade, a calma, a não violência. Mas houve tempo para trás em que provavelmente já fomos violentos, impacientes, orgulhosos, arrogantes, né? Muito mais do que nós somos hoje, porque hoje a gente contém, né? Ninguém pisa no calo da gente, porque uma parte disso pode até vir à tona, né? Mas a gente contém isso. Mas está lá dentro esse material. Então, a gente também sintoniza com os espíritos comunicantes de acordo com esse material. E é por isso que espíritos violentos, com muito ódio, podem transmitir comunicação através do médium. Não é que o médium seja violento e tenha muito ódio. Não, não tem. Pode não ter nada disso. Mas lá nos núcleos profundos ainda estão os resquícios. E aí o médium, pela disponibilidade, né, ele se oferece e aí se estabelece a sintonia pela disponibilidade e através também desses núcleos que, com a comunicação do espírito, serão também trabalhados, não somente o espírito, mas os núcleos, o próprio médium e a equipe por inteiro, né? E o último item é: nós sintonizamos com os espíritos por aquilo que nós gostaríamos de ser. Então, nós estamos trabalhando para educar o pensamento, para nos tornarmos pessoas realmente bondosas, né? E com a capacidade de nos amarmos e amarmos o nosso semelhante. Então, é graças a esse esforço que nós comunicamos com espíritos superiores, ou seja, que eles podem nos utilizar como médiuns para transmitir as suas comunicações. Há um esforço da parte deles para adequar a vibração deles à nossa, e pelo nosso esforço diário e a oração no momento da mediúnica, a gente eleva as vibrações, o esforço de um para diminuir e o nosso esforço para elevar possibilita a conexão
e aí o intercâmbio. Quando um espírito é muito evoluído realmente, ele utiliza um intermediário espiritual, ou seja, tem um espírito servindo de médium para ele, para, através desse espírito, poder haver a conexão com o encarnado. E, através do encarnado, a comunicação vem. Então, o espírito aqui, né, que serve de médio para aquele mais evoluído, ele funciona como um transformador de voltagem, adequando a voltagem do espírito mais evoluído à nossa voltagem. E a comunicação acontece. Então, lembre disso. Sintonizamos de acordo com o que somos, aquilo que apresentamos, seja aquilo que a gente apresenta para os outros, seja aquilo que está lá dentro da gente, de acordo com o que nós já fomos e de acordo com o que nós gostaríamos de ser. Então, isso forma as condições, né, para que se estabeleça a sintonia com os espíritos. Né? Então, isso aqui é um mapa, uma cartografia do psiquismo do Dr. Jorge André. Né? Essa camada mais superficial, o consciente, a camada em amarelo, o inconsciente atual, e a camada mais profunda, em laranja, o inconsciente remoto. E esse em vermelho é o núcleo do ser, a sua essência. Então, nós temos núcleos no inconsciente remoto, núcleos no inconsciente atual, que possibilitam que se estabeleçam as condições para a sintonia, seja com os espíritos que necessitam de ajuda, seja com os espíritos mais evoluídos que vêm nos trazer instruções. Então, a atividade mediúnica, vendo desse jeito, ela constitui-se, na verdade, excelente processo psicoterápico, excelente oportunidade de autoconhecimento para todos os seus integrantes. E aí é importante acrescentar, antes de concluir, que no final da mediúnica, uma parte muito importante, encerrada a atividade, há os comentários, né? E de preferência que sejam assim: onde eu me vi, em que eu me percebi naquela comunicação. Né? A comunicação dos sofredores, a comunicação, se for uma desobsessão, dos espíritos violentos, com ódio, com raiva, ou controlados, utilizando a inteligência, tentando manipular o grupo. Em que é que eu me vi naquela comunicação? Que lição aquele espírito está me trazendo? Porque é terrível quando a gente pensa, coitado daquele ser, tão inferior, tão infeliz. Eu estou julgando, né? Eu estou considerando aquele espírito numa condição inferior à minha. E, na verdade, estamos ali, ó, para e passo. Né? O que está ocorrendo é que hoje ele está vivendo aquilo. E eu estou tentando sair daquilo. Né? Essa é a diferença. Mas lá dentro, no campo profundo, a gente pode estar num nível semelhante. Né? Então, isso é fundamental. Numa mediúnica, a semana passada, um espírito, ele compareceu, ele parecia um dos líderes de um processo obsessivo, e ele veio conversando com a educação, ele dizendo: vocês não sabem quem é aquela pessoa, eu a conheço de muito tempo, ela destruiu minha família, eu não quero provocar nada de ruim na vida de vocês, mas vocês estão interferindo naquilo que não é da conta de vocês. E na conversa dele, eu senti um homem digno, um ser bom, né, que estava tomado pelo ódio por conta de uma dor profunda lá atrás. E aí depois veio, não uma comunicação, mas uma médium sentiu a presença de uma filha daquele espírito, né? Uma filha daquela experiência onde ocorreu a tragédia,
a situação dolorosa que originou o ódio em que ele permanece até agora. E ela dizia, meu pai, né, dizia para médium, não houve a comunicação, meu pai é um homem bom, mas ele está marcado pelo ódio. Depois da morte de todos nós, ele nos afastou, os filhos, junto com os demais, todos os filhos, as esposas, e ficaram só os homens, né? Porque eles queriam se vingar, mas eles deixaram que nós fôssemos recolhidos. E eles permanecem há séculos nessa intenção de vingança. Mas ele é um homem bom. E foi isso que eu senti, né? Então, nenhum de nós sabe como a gente pode reagir no caso de uma tragédia como a desse companheiro espiritual. Então, é muito importante que a gente empatize com o espírito, a gente sinta dentro da gente, até onde for possível, a dor daquele espírito. E a gente se pergunte como eu reagiria se estivesse no lugar dele, né? Para que a gente possa acolhê-lo e ajudá-lo. Acolhendo e ajudando, a gente está acolhendo todas as instâncias não evoluídas, não aperfeiçoadas, não amadurecidas, que permanecem na infância espiritual, no primitivismo da carga instintual, na intimidade do nosso ser. E em assim fazendo, a gente está treinando o alto amor e, ao mesmo tempo, exercitando, dentro do que nos é possível, o amor ao próximo. E aí nós estaremos realmente utilizando a reunião mediúnica como aquilo que ela deve ser, um processo psicoterápico, um processo terapêutico, através do qual aprendemos a nos perceber na nossa intimidade cada vez mais profunda, para que, com essa percepção ampliada, a consciência expandida, nos coloquemos na trilha daquilo que Jesus nos ensinou. Então, muita paz para todos. E encerrando o nosso vídeo, se você gostou dele, clique no gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Mas se você chegou até aqui, pelo menos de alguma coisa você deve ter gostado. E se inscreva no canal e ajude a divulgá-lo, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer essas informações e possam, através delas, né, aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.